Tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ninguém explica. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu,
ninguém explica a Deus. Boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Boa noite, Christian, tocando esse lindo piano Yamaha. Muito obrigado a Yamaha por estar presente conosco no programa de direção espiritual, de maneira especial por intermédio do Gessé da Spala, a melhor loja de artigos musicais aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, que sempre traz para o Christian este piano lindo para nos ajudar aqui na condução do programa de direção espiritual. Ninguém explica Deus, e se tentar explicar, corra. Porque até a teologia que a gente faz não é para explicar, é para nos ajudar a entrar na dimensão do mistério. O crente definitivamente não é alguém que vive na certeza de que Deus existe. Sim, às vezes equivocadamente nós entendemos que fé é ter certeza, é não duvidar, é ter esclarecido tudo. Não, se tivesse sido tudo esclarecido, se você não precisasse duvidar, não seria fé, seria verdade científica. E até na verdade científica há a dimensão da relatividade. É verdade até que alguém prove o contrário. E Deus não precisa entrar na relatividade da ciência. Fé é você orbitar constantemente, diariamente, reverenciando o mistério e não tentando explicá-lo. Tentar explicar Deus é tão herético quanto qualquer outra heresia que tivemos por aí ao longo dos séculos e séculos de cristianismo. É que infelizmente em algum momento a nossa fé ficou materialista. Nós começamos a ter uma relação com Deus muito viciada naquilo que é material. Eu me lembro que certa vez fui duramente criticado por muitos cristãos que não entenderam bem o meu posicionamento e hoje até concordam comigo. Eu me lembro que na época a palestra tinha sido em Jerusalém, inclusive na presença do cardeal Umes, que foi quase papa, né? Que ao final da palestra veio me cumprimentar, que tinha sido muito boa a minha reflexão, que nós precisávamos de um cristianismo mais maduro mesmo. À época eu dizia que medalhinha não é amuleto, que muitas pessoas usam a medalha da mesma forma como os pagãos usavam os seus símbolos, acreditando que aquele símbolo poderia proteger de alguma coisa. É um equívoco. O símbolo apenas nos recorda quem realmente nos protege. A nossa proteção não está na materialidade que penduramos no pescoço, na medalha. A proteção está na dimensão espiritual que aquela medalha pode promover dentro de mim, ou simbolizar. De nada vale eu ter a medalha material pendurada no pescoço, se eu não tenho vida espiritual. Se eu acreditar que mesmo sem ter vida espiritual, a medalha me protege, eu estou no âmbito do paganismo que Jesus criticou duramente e que precisa ser criticado nos dias de hoje. Porque há muitos cristãos compreendendo a religião como algo material. Não é. A religião é espiritual. A que Jesus quer de nós é espiritual. Tanto é que ele relativiza até mesmo a geografia da fé, que para muitas pessoas é importantíssima. Jerusalém, sim. Então logo essa guerra acabe, se Deus quiser, aquele território precisa de paz, nós queremos voltar a Jerusalém. Mas não é porque lá nós encontramos algo que não temos aqui. Se só existisse em Jerusalém um valor que Deus colocou só lá,
Deus estaria sendo injusto com as pessoas que não têm poder aquisitivo para irem a Jerusalém algum dia? Jesus já falou isso. Jesus disse isso de forma muito clara à mulher samaritana, que vivia uma privação, ela não podia ir ao templo. Era uma mulher de vida irregular. A vida irregular naquele tempo privava a pessoa de participar da vida litúrgica. Hoje não. Hoje nós somos muito mais abertos à compreensão de que o templo, o espaço religioso é para todos, santos e pecadores, sobretudo para os pecadores, né? Mas naquele tempo não, era uma religião excludente. Então aquela mulher, estando privada de ir ao templo, encontra-se com Jesus. Ela já estranha que ele tenha querido conversar com ela. Um judeu jamais trocaria uma palavra com um samaritano, e com um agravante, ela era mulher. No contexto da religião de Jesus, um homem conversar com uma mulher sem saber se ela estava ou não no período menstrual, era muito risco. Porque dentro do contexto religioso deles, a menstruação era uma contaminação para aqueles que se aproximassem. Então Jesus conversa com ela e aos poucos o assunto vai rendendo intimidade. Como dizíamos no programa da semana passada, as perguntas começaram circunstanciais. E aí, como é que vai? Está quente hoje, não é mesmo? Está com sede? Estou. Para uma outra dimensão, que é a dimensão existencial. Lembra que nós falávamos na semana passada das perguntas circunstanciais e das perguntas existenciais? Que é quando Jesus pergunta: como é que vai a vida? Como é que você se sente? E ela teve coragem de dizer. Quando ela conta, certamente falou para ele, não está no texto, né? Mas certamente a conversa abrangeu isso. Os impedimentos que ela tinha de ir ao templo, a geografia da fé, Jesus disse a ela: não se preocupe, vai chegar o tempo. Jesus faz uma referência a uma evolução que a humanidade precisaria viver. Veja bem que ele pontua: vai chegar o tempo. Significa que naquela época as pessoas ainda não eram capazes de compreender dessa forma. Vai chegar o tempo em que estar aqui, estar ali ou lá não será o mais importante. O acesso a Deus não passará somente pela construção geográfica da fé, que são os templos, que são os santuários, os lugares sagrados. Não será um direito daquele que pode peregrinar, daquele que tem dinheiro para pagar uma viagem à Terra Santa, para pagar uma viagem aos santuários marianos, como nós iremos agora em agosto, setembro. Quiser viajar comigo para Lourdes, isso é uma viagem linda, entre em contato com a obra de Maria. Não, é todo aquele que fechar os olhos, entrar dentro de si e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Olha que complexidade. Aquela mulher, com toda a simplicidade, entendeu o que Jesus estava dizendo. Sabe por quê? Ela necessitava daquela verdade. É impressionante como nós nos abrimos ao entendimento de uma verdade, por mais difícil que ela seja, quando nós somos necessitados dela. É por isso que eu gosto de salientar: a palavra que muda a nossa vida não é aquela que nós nunca ouvimos. Não será algo novo que vai mudar a sua vida, mas vai ser na hora certa. Às vezes o que você precisa para mudar a sua vida, você já ouviu.
muitas vezes, mas não ouviu na hora certa, do jeito certo. A samaritana ouviu a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Fez sentido para ela. Na filosofia eu me lembro que nós analisávamos muito isso. Quando nós tínhamos contato com um filósofo que nos trazia uma novidade, era como se o nosso entendimento tivesse sido reinaugurado. Sabe, como se nós estivéssemos nascendo de novo para o conhecimento. Por isso que é bom aprender, né? Quando você aprende uma coisa nova, é como se todo o seu ser exultasse em alegria, em contentamento, porque é uma forma de morrer para o velho e nascer para o novo. Então na filosofia é assim, quando nós ficávamos diante de uma ideia que desconstruía nossas ignorâncias, dava-nos uma sensação de novo nascimento. Foi o que aconteceu com a samaritana. E é o que acontece com muita gente quando tem contato com essa palavra a partir desta perspectiva. Vai chegar o tempo, será que já chegou? Com certeza já chegou para muitas pessoas. Mas infelizmente muitas outras ainda continuam acreditando que Jerusalém geográfica é o território que Jesus queria que nós habitássemos. Não. Primeiro, a mensagem de Jesus é para todo mundo. Já chega o que tem de gente lá lutando por aquele espaço. Não sejamos nós mais um a lutar por aquele espaço geográfico. Nós queremos é o significado espiritual dele. Isso ninguém pode retirar de nós. Ninguém pode nos negar. E para você ter o direito espiritual do que Jerusalém representa, você não precisa viver a guerra bélica de armas, de mísseis. É a guerra interior. É você vencendo diariamente o seu lado sombrio. É você diariamente curando os seus traumas, porque nossos traumas dificultam a nossa vida espiritual. Porque geralmente um trauma nos infantiliza, nos torna egoístas, desamorosos, prepotentes, vaidosos. Quando eu curo uma dimensão traumatizada da minha vida, eu estou me proporcionando um avanço emocional incalculável. E ali, quando eu vivo a cura de um trauma, e este trauma deixa de me comandar, eu fico muito mais espiritual. Aí eu estou tomando posse da Jerusalém que realmente eu preciso incorporar para a minha salvação. E não estou falando somente de uma salvação após a morte, não. A vida em Deus me salva hoje. Quando eu tenho um coração em Deus, quando eu vivo uma vida espiritual honesta, eu sou uma pessoa melhor para mim e para os outros. Sim, o primeiro a ser beneficiado com a sua conversão, creia-me, é você. Eu sei o quanto que a gente se pesa. Eu sou pesado para mim. Eu sou o meu pior inimigo. A minha falta de conversão, claro, ela prejudica outras pessoas, porque ela gera comportamentos inadequados, ela gera arrogância, e a minha arrogância machuca os outros, a minha prepotência machuca os outros, mas antes machuca a mim. Então você sabe o quanto você se pesa, quanto você é cruel com você. Quantas noites em claro você passou, porque você estava sendo ruim com você. Aí o ser ruim
com outras pessoas é apenas uma consequência. Por isso que a primeira pessoa a ser beneficiada com a conversão é a que está em processo de conversão. Que a leveza vai tomando conta de você. A primeira a ser beneficiada com a conversão que viveu foi a samaritana. Ela foi esclarecida. Jesus a libertou daquela prisão que o contexto religioso impunha sobre ela. Então eu não preciso estar no templo para estar diante de Deus e em Deus. Ela entendeu. E aí ela foi contar para os outros. Por que que o melhor movimento de propaganda de um negócio que você abriu é o boca a boca? Você pode colocar uma propaganda no maior canal de televisão do Brasil sobre o negócio que você abriu. Se não houver um boca a boca de pessoas dizendo como gostaram daquele produto, você pode investir pesado em marketing. Pode dar certo 1 mês, 2, depois a propaganda massiva deixa de ter efeito. Por um motivo simples. Quem faz um negócio prosperar ou falir são as pessoas que consomem. Por isso que é importante você tratar bem cada cliente que entra na sua loja. Por isso que é importante você considerar cada pessoa que entra no seu estabelecimento, mesmo que ele não compre nada. Porque é ele quem vai sair de lá dizendo: nossa, é muito bacana o atendimento lá. Além de ser bom o que vendem, tem qualidade, é bom o atendimento, é uma junção. Então a samaritana fez a propaganda. Ela foi beneficiada, sentiu-se libertada com o esclarecimento e foi contar aos outros. É por isso que Jesus continua vivo, apesar de tantos ataques. Porque os convertidos, os verdadeiros adeptos de Jesus, continuam mostrando ao mundo que a proposta dele é boa, é válida. Da mesma forma como os falsos cristãos, que muitas vezes somos nós, movidos por hipocrisias, também damos um contratestemunho. Os outros olham para nós, observam nossa hipocrisia e dizem: esse Jesus não faz sentido para mim. Sim, às vezes escuto muitas pregações, muitos homens e mulheres falando sobre Deus, e chega à conclusão que sobre aquele Deus eu também não tenho interesse. Pior do que eu. Agora, quando eu vou ao Deus revelado em Jesus, por Jesus, nele revelado, porque Ele é Deus, Ele é o porta-voz e também é a voz, aí eu entendo. Seja praticante de uma religião espiritual, queira os benefícios espirituais da conversão. Se tiver alguma medalhinha no peito, não precisa tirar. É só entender que ela não é o final, ela é apenas um caminho. O que realmente Deus está procurando não está fora de nós. O que Deus está realmente procurando e interessado está no nosso coração. Derrame sobre nós, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então.
dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. E quem duvida ou acredita, ninguém explica Deus.